Isaías 55, 8 em diante diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Esse é um texto muito forte, muito importante para mim, porque com essa palavra, há 17 anos atrás, Deus mudou completamente a minha vida, a minha história e o meu ministério, e tenho certeza que fez uso desse texto aqui para transformar muitas vidas, muitos chamados, muitos ministérios. E quando Deus fala algo dessa natureza sobre o seu caráter, sobre o seu coração, na verdade Ele está criando um contraste entre as nossas realidades e a sua realidade espiritual e eterna. É como se Deus te visitasse hoje para te dizer: eu vou criar uma realidade entre a sua e a minha, e você terá que escolher uma delas para viver, porque tudo aquilo que você idealizou como ótimo, como excelente para a sua passagem pela terra, não é nada perto dos planos, dos sonhos e dos pensamentos que eu tenho ao seu respeito. Amados, é exatamente assim que Deus trabalha. Ele te vê no deserto errante, sem destino, usando desde sempre toda a sua criatividade para vislumbrar futuro, incerto na verdade sobre aquilo que há de vir, com tantas ideias, com tantas possibilidades, com tantas questões, mas Ele provoca num determinado momento da sua história um evento de impacto. É uma visitação da qual você jamais se esquecerá. Ele te concede acesso a esses pensamentos, Ele te dá alguns insights do que Ele espera da sua vida aqui na terra. Ele te conecta por visão, por sonho ou profecia a uma possibilidade de viver um roteiro escrito por Ele. Ele te permite saber que há uma missão aqui nessa terra desenhada para você e que só pode ser cumprida por você. Ele assim abala o seu mundo previsível, confortável, seguro, e lhe desafia a viver por fé os sonhos dele, que, como já sabemos, são maiores do que os seus. Por algum tempo depois de ser chamado, você acha que tem opção, mas a sua paixão por Ele cresce ao ponto de você ser aprisionado a Ele com cordas de amor. E quando nós crescemos nessa graça, nós crescemos nesta paixão, diferente do que muitos imaginam, não é um sentimento arrebatador, mas paixão significa, no latim, disposição para sofrer. Então essa paixão te leva a um nível onde você não consegue se ver fazendo outra coisa a não ser satisfazendo o coração daquele que o chamou. Você literalmente abre mão do seu livre-arbítrio, você literalmente escolhe ser escravo. E aí de duas uma nessa terra, ou você é escravo do pecado e do mundo, ou você é escravo por amor daquele que te chamou. Amém? Em Israel, no Antigo Testamento, os escravos hebreus pagavam as suas dívidas através de trabalho. E lá em Êxodo, nós vemos uma determinação divina para que os escravos fossem libertos no 7º ano de serviço, ou seja, ele poderia ser escravo em função das suas dívidas ou da sua muito pobreza, por 6 anos apenas, e no 7º, obrigatoriamente, ele tinha que ser livre. Êxodo 21:2 diz: quando você adquirir o escravo hebreu,
ele servirá 6 anos, no 7º ano ele sairá livre, sem pagamento. Só que alguns escravos se apegavam tanto, amavam tanto os seus senhores, que eles poderiam optar voluntariamente a se entregar como escravo a esses senhores até o final de suas vidas, sem nunca voltar à liberdade. E como um sinal dessa entrega, esses escravos permitiam que as suas orelhas fossem furadas. Lá em Êxodo 21:6 também diz: então o Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha como a sovela, e ela o servirá para sempre. E ele, o escravo, servirá o seu senhor para sempre. Então o que eu quero dizer aqui é que quando você se envolve com o teu Deus e o seu reino e as suas necessidades e o seu coração e os seus pensamentos e os seus sonhos nesse nível, você voluntariamente permite que a sua orelha seja furada, você voluntariamente se entrega a essa relação, você diz: Senhor, me algema com essas algemas de amor, porque eu não vou conseguir viver se não for em serviço, em amor a Ti. É o que Paulo diz lá no Novo Testamento, quando escreve aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém, amados? Quem pode aplaudir forte a Jesus por isso? Não está saindo som, não estou ouvindo. Cadê o teclado? O Novo Testamento também diz: o vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, ainda que não saibas de onde vem nem para onde vai. E isso acontece com todo que nasceu do Espírito. Então o sopro, na verdade, é a vontade, é o dinamismo do Espírito, e o ruído é a sua voz. E o nascido de Deus, ele não está e nem pode estar limitado por fronteiras, ele se deixa guiar pelo vento, ele é sujeito ao Espírito, porque quando nós passamos a entender as 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós descobrimos que o movimento é inerente ao Espírito, que o Espírito está sempre se movendo para cumprir os propósitos do coração do Pai. E um homem cheio do Espírito Santo é movido pelo Espírito, ele não vive para si mesmo, mas ele vive para a alegria e para a glória do seu Senhor. A sua resposta a esse grande amor é essa entrega. Então diga em voz alta: Ele se entregou por mim, eu me entrego por Ele. Em voz alta: Ele se entregou por mim, eu me entrego por Ele. Me entregar por Ele, amado, significa nesse nível sacrificar meus sonhos em virtude dos dele. Na verdade, eu incorporo a visão de Deus para a minha vida. Agora, preste atenção, entre a visão e a sua realização há um processo. Consegue dizer isso para o seu vizinho? Entre a visão e a realização há um processo. Então você um dia é chamado, você um dia é visitado, mas até o dia que aquela visão que Deus te deu vai se cumprir, há um intervalo, há um processo. Há um ditado italiano que diz que entre o sonhar e o realizar há vários pares de sapatos gastos. Abra sua Bíblia comigo em Josué 1, do verso 1 até o 11. É o 6º livro da Bíblia Sagrada. Quem não achou pode acompanhar no telão. Diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei.
Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Josué deu uma ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que o Senhor vosso Deus vos dá para a possuirdes. Até aí. Josué, amados, percebe todas as suas perspectivas pessoais se desintegrando diante da visão de Deus para a sua passagem por essa terra. De um apoiador do ministério de Moisés que Josué era, agora ele se torna o próprio sucessor de Moisés. Sua missão a partir de então era conduzir Israel na tomada da posse da terra prometida. Só que entre Josué e Israel e a terra prometida havia um rio chamado Rio Jordão, o mesmo rio que Jesus se batizou, que João batizou muita gente. E o povo de Israel, na verdade, estava muito ansioso, porque havia promessas que estavam para se cumprir. Eles esperaram por mais de 500 anos, desde que aquelas promessas foram feitas a Abraão, e agora, depois de 5 séculos, era hora daquilo se cumprir, era hora daquela promessa se tornar concreta. Amados, todos nós aqui somos alvos de promessa. A tua fé cristã, ela está fundamentada em promessas. Quando você se rende a Cristo Jesus por fé, você o faz em função de promessas, ou seja, você o faz em função de uma promessa de perdão de pecados, de uma promessa de salvação da sua alma, de uma promessa de vida no porvir, de vida eterna, de uma promessa do seu cuidado, da sua bênção. Ou seja, tudo que nós vivemos com Deus está fundamentado em promessas, porque a sua palavra nos garante, a sua palavra é o testamento que Ele deixou para nós. Novo Testamento, Antigo Testamento é um testamento, ou seja, eu tenho direitos, eu tenho deveres, mas eu tenho o benefício dessa palavra, eu tenho o benefício dessa promessa, ou dessas promessas. O que eu preciso dizer aqui é que para você, há uma terra a ser conquistada. As promessas e os sonhos de Deus com você são grandes, são maiores que você, eles precisam se cumprir. E assim como o povo de Israel, você precisa cruzar o Jordão. Se você não cruzar o Jordão, todo o desenho de Deus para a sua vida, esboçado por Ele em sua presciência, será apenas algo que vai pairar nos ares, procurando um lugar onde se materializar. Se você por fé não entender a necessidade de romper, de atravessar o Rio Jordão e de tomar posse dessa terra, a promessa nunca será para você uma realidade. Você sempre a olhará como algo que poderia se cumprir, mas não se cumpriu. Então diga para uma pessoa que você ama do seu lado: chegou a sua hora, e essa é a hora de você cruzar o seu Jordão e entrar na sua terra prometida. O que nós vemos aqui nesse texto, amados? A Bíblia começa nos dizendo que Moisés havia morrido. Verso 1, Moisés, Deus diz a Josué: Moisés, meu servo, é morto. O que significa dizer Moisés é morto? Significa dizer que o grande libertador, que o grande líder, que o grande rei, que o grande sacerdote, que o grande homem de Deus, que livrou aquele povo do Egito, o grande legislador, o grande intercessor do povo diante de Deus,
aquele homem que foi o pai daquela nação naquele período de 40 anos de travessia do deserto, agora está morto. E com esse choque, um clima de instabilidade e desespero se forma, porque é exatamente assim que acontece conosco. Há determinadas notícias que chegam e elas criam em nós essa instabilidade, elas roubam as nossas bases, os nossos pontos de apoio. Nós estamos correndo risco o tempo inteiro de viver crises. As crises nos alcançam independente do nosso amor, independente da nossa fé, independente do quanto cremos em Deus. Se você já tem algumas léguas nessa caminhada, você diz amém para isso? Amém?